tudo chique com vocês? Lara Fausto falando. Então hoje vim trazer aqui mais um capítulo, né, da Menina da Noite, o capítulo 2, a parte do isolamento social, né? Não sei se vocês viram, quem não viu, veja a parte 1, que eu mostrei um pouco do contexto, né, do motivo que eu estou trazendo essa questão para vocês, né? Foi um período que eu passei durante a minha adolescência, que é uma história real, verídica, e estou trazendo para vocês a fim de estar ajudando algumas pessoas, famílias, adolescentes também, que possam, porventura, ter esse mesmo questionamento, essas questões no dia de hoje, né? Nesse período aí da primeira, da troca da infância, né? Quando você muda para a parte da pré-adolescência, que você entra na pré-adolescência. Então, Rosiane aí entrou, Renato, boa noite, tudo bem com vocês? Então, vamos começar aqui, né, ao vivo, hoje dia 22/1, domingo, 22/1, 22 de janeiro. Então, vamos lá. Então, né, nessa segunda live eu vou falar, né, desse título. A Edna também entrou aí. Boa noite, Edna, tudo bem? Nesse primeiro tópico eu vou falar no agravante, né? Vou fazer um review aqui. No primeiro eu falei, quem não viu, né, dessa mudança aí da fase do infanto juvenil já para a adolescência. Então foi onde foi o gatilho ali para eu estar tá começando todo esse processo, né? Foi a menarca, né? Que é a mudança ali, quando você muda né? Sai da fase de criança para a fase de pré-adolescente, mocinha, né? Que eles chamam. Então, foi quando iniciou um determinado fato ocorreu, né? Que gerou esse desencadeamento de fatos que levaram a isso. A questão do biotipo também, quem não viu, a primeira questão do biotipo corporal como um todo, também não me agradava do que eu via, então estava dentro dos padrões normais, mas não me agradava, então para mim tinha alguma coisa errada. E a porta de entrada, né, onde tudo começou com mais intensidade, foi a questão que foi questões emocionais, né, existem, né, questões né, a gente vê aí problemas de cunho emocional, isso existe, isso não é uma coisa irreal, existe no meio, né, de religiões, existe, né, pessoas que são extremamente religiosas e acham que isso não existe, então isso existe, eu passei por isso, estou vindo aqui para contar para vocês todo esse processo. Então, já teve o capítulo 1, agora estamos no capítulo 2, vai ser 5 capítulos, tá? Então, basicamente, é isso. Então, nessa questão, dessa porta de acesso, começou, né, esse acesso aí começou a reverberar na minha face, né? Começou alguns pontos aí, durante essa entrada na adolescência, que os hormônios estão lá borbulhando, então, gerando novas sensações ali para você, e é uma mudança bem drástica, eu creio assim, de crianças que entram na pré-adolescência, começa a mudar, a mudança no corpo, começa várias coisas que a gente não conhecia antes e a gente passa a conhecer, né? Porque às vezes muito adulto hoje em dia fala, por que eu não queria voltar a ser criança? Hoje adulto tem tanto problema que depois poderia ser criança eternamente. Mas, né, a lei aí, né, nascer, crescer, reproduzir e então a lei do mundo, né, mas a gente pode fazer algumas coisas aí nesse inteirinho, mas vamos lá, vamos continuar aqui, não vamos sair do foco, tá? Então a porta de acesso, quando começou a reverberar em toda a minha face, vários pontos, né, de acne, de comendões, né, pústulas, que aí a gente fala já na linguagem
esteticista, dermato, então tem tudo esse cunho também. Depois, se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar, tá? Então, foi agravante, começou a se multiplicar, né, no rosto. Então, essa questão do biotipo continuava, né? Então, desse período eu só estudava, né, não trabalhava ainda. Comecei a trabalhar depois de 18 anos, né? Tive meu primeiro emprego, mas nesse agravante que foi começando a se proliferar nessa questão, né? E depois que eu comecei a fazer o tratamento, né, quando a gente está vendo alguma coisa ali no nosso rosto que não é normal, a intenção é a intenção não, a mente já nos leva, o cérebro já nos leva lá, vamos lá, vamos lá. E sabe que as unhas estão, debaixo das unhas tem bactérias, tudo durante o dia a dia, mesmo que você lave, fica as coisas ali. Então, com o tempo, eu fui aprendendo essa questão, né, dessa higienização como um todo. E toda hora eu estava lá, né, na frente do espelho. Nessa questão do isolamento foi o quê? Porque foi começando a aparecer, né, nesse agravante, e eu ia mexendo. Toda vez que eu mexia, né, toda vez que não sei se vocês sabem, quando sai aquela questão da massinha, né, que tem dentro, ou sangra, e aquilo esbarra em algum outro lugar, ele acaba contaminando, né? Porque, querendo ou não, é um tipo de bactéria que atinge a pele, né? Algumas pessoas são, né, no peito, nas costas, no ombro, então, no pescoço, então tem a relação também com algumas coisas de hormônio também, né? Acne na fase adulta e tal, então tem tudo isso também, que a gente não vai entrar aqui, está falando de adolescente, né? O período de pré-adolescência que muitos enfrentam, desculpe, muitos enfrentam isso e às vezes parece ser um motivo de chacota. Jesus, tô ficando sem voz. Chacota ou balela, né? Você pensar e às vezes ver um filho de alguma amiga, alguma pessoa até mesmo da sua família, você vê isso e pensar que é uma balela, simplesmente, né, é uma coisa que é uma bobeira, não, né? Então não é uma bobeira. Então eu ia lá, ia mexendo, e cada vez que eu mexia, mais enchendo a face, né? E aquilo foi causando manchas, né? Foi causando coisas, e eu não tinha feito nada de tratamento, não tinha procurado ajuda, nada disso, né? Mas aquilo as pessoas foram notando, meus pais e tal, familiares, nossa, o que está acontecendo e tal, e coisas que não tinha como esconder, né? Chega num ponto que você não consegue, maquiagem não esconde mais isso. Então foi agravando. Então eu me recordo que em alguns períodos desses sem tratamento, tá? Que eu não fazia tratamento nenhum. Eu era, né, pré-adolescente, na época eu ia para casa da minha avó, e na minha casa não tinha TV, né, a cabo, eles falam, né, TV a cabo, não tinha TV a cabo na casa dos meus pais, e lá tinha. Então toda vez que eu ia lá, eu gostava muito de ver TV, até porque eu não gostava de sair, né, igual eu falei para vocês durante o dia. Ela mora num lugar próximo à praia, né, no verão, ali dá para você ir lá, né? Tem alguns lugares também que dava para você se banhar e tal. E sempre que eu ia para lá, eu ficava dentro de casa o tempo todo, só levantava para comer e para tomar banho. Então eu ficava no quarto dela, né, assistindo televisão o dia inteiro, né? Ela mora num local que tem muitos, né? Tem alguns familiares, né, no quintal, e eu não gostava de estar ali, assim, com as pessoas me vendo, até porque gerava alguns, né? Eu ficar isolada já gerava comentário. Ah, porque não aparece, tá aí, ninguém vê. Cadê fulano, ciclano? Então, como eles já me conheciam, de alguma forma, eu não falava por que eu estava ali, mas eu não gostava de aparecer, simplesmente não gostava de aparecer por conta disso, né? Por conta dessas marcas, por conta
pra mim, né, eu era um monstrinho ali, um monstrinho que não podia aparecer para ninguém se assustar. Nossa, que tomar um susto comigo. Então, eu preferia ficar isolado para que ninguém me visse, né? E aí eu ficava maratonando, né? Eu sempre gostei, assim, do gênero de terror. Na época tinha um Clube do Medo. Aquilo ali eu ficava vendo a tarde toda. Saía um filme e entrava o outro, saía um filme e entrava o outro. Eu estava ali vendo o tempo inteiro, né? Não saía para nada. E, igual eu falei para vocês, para levantar, para dormir, para comer, para tomar banho, né? Fazer necessidades. Então, foi um período que eu ia, né? Durante o final de semana. Ei, Leandro, tudo bem? Tá na área, Leandro Souza. E aí, Léo, tudo bem? Então, nesse período eu entrava, ficava ali naquele quarto, poderia estar o calor que fosse, poderia estar a temperatura que fosse, que eu ficava ali deitada, né, vegetando como se não houvesse e não tinha nada que me tirasse dali. Se precisasse ir na rua, não dá, tô passando mal, tá muito calor. Então, eu ajudava, se tivesse que ajudar minha avó, fazia as coisas em casa, que eu ia mais no final de semana. Então, no final de semana eu ia ali e ficava na casa dela, sempre muito solícita, sempre me tratou muito bem, né? Mas de alguma forma eles percebiam essa forma de isolamento que eu tinha, mas ninguém comentava nada, até porque para não me... Né, já sabe porque ela não sai, porque ela não gosta de se expor por conta, né, das lesões na pele. E nessa época já tinha um agravante, porque eu não usava nada e mexia, e cada vez que eu mexia manchava mais. Então foi todo o rosto, né? A face toda. Até porque na época eu não gostava, tinha poucos registros de fotos, as coisas que eu não tinha, gostava de tirar foto, porque eu não gostava de aparecer, de me ver. Eu não gostava de me ver. Nas fotos por conta das manchas, né? Eu não me reconhecia. Quando eu era criança não tinha nada disso, né? Assim, você fica pensando, não tinha nada. E agora, né, entrei na adolescência, olha o que aconteceu comigo. Então, eu não gostava de aparecer nas fotos, em vídeos e nada. Até porque se for buscar registros meus nessa época, são bem poucos, né? Mas durante um período depois eu fui começando a ter mais coisas, mais fotos com pessoas, com poucas amizades que eu fiz. Não tinha muitos amigos, justamente porque eu ficava isolada da escola, não tinha nenhum amigo. Ia lá, sentava, fazia, frequentava porque tinha que ir. Então, a questão desses registros de fotos, vídeos, eu não gostava, né? Tem gente que fala, não, eu sou fotogênico, nada. Eu não sou fotogênico, não sei o quê, não gosto de aparecer. Então eu era por outro motivo. A questão era por conta do rosto, né? Que já estava tomado, né? Uma acne ali, que foi diagnosticada posteriormente com um grau bem elevado, porque durante o período eu não fiz o tratamento. Depois que tive a oportunidade de começar a tratar, então, que tudo foi clareando, que tudo foi, né, que eu vou dar procedimento aqui nessa questão. Então, quando você vê, né, eu busco ver, e hoje em dia, quando a gente observa nas coisas, a gente vê algumas pessoas com esse tipo de problema, que são um pouco acanhadas, são tímidas, e às vezes a gente não sabe por quê, né? Então, é uma coisa bem complexa, bem assim, bem no ponto, quero ser bem cirúrgica nessa questão né, de crianças que entram na pré-adolescência e que desenvolvem algum tipo de
de distúrbio ali de imagem. Então a gente fala aqui de autoimagem, relacionando já a um bloqueio de autoimagem, né, que eu fui descobrir agora. E a partir do momento que eu descobri, então a gente faz a ressignificação disso e vem contar para as pessoas a fim de ajudar as pessoas também para estar de alguma forma influenciando, a pessoa está buscando ajuda também, tá bom? Então, basicamente é isso hoje. Então, nesse agravante aí sem tratamento, onde foi, né, o rosto. Algumas pessoas me conhecem dessa época. Eu não sei, tem algumas pessoas aqui do Instagram que me conhecem dessa época. Né? Vou tentar fazer isso. Buscar relatos dessas pessoas nessa época, para elas falarem um pouco como elas me viam, como eu era, né? Alguns chamados de bicho do mato. Você não gosta de sair de dia, ou você não gosta de sair com as pessoas, você não gosta de estar com outras pessoas. E durante o período também, eu gostava muito de ir ao cinema. E essas pessoas sabem, né, que eu ia sozinha no cinema. Muitas vezes eu fiz isso, ia sozinha, porque eu não gostava, não tinha... companhia eu poderia até ter, mas eu preferia ir sozinha. Né? Então, mas isso aí, é questão de você fazer assim da forma que você achar melhor. Mas a questão foi essa. E eu vou trazer algumas pessoas aqui para estar falando, né? Vou conversar com elas dessa época, de como elas me viam, porque às vezes eu não tenho registro, às vezes a pessoa fica pensando que eu estou inventando, né? Mas foi uma coisa real que aconteceu. E trazer algumas pessoas para estar falando aqui vai notificar tudo que eu tomar nota de tudo que eu estou falando, para vocês saberem que foi verídico. Hoje não mais, aí não tem problema com o dia, não tem problema com nada. Alguns resquícios aí, mas a gente vai trabalhando isso conforme o tempo e tentando ao máximo alcançar mais pessoas através dessa jornada, né? Então, hoje foi o capítulo 2, Menina da Noite. Então, se você conhece alguém assim, se você tem algum amigo, se você tem até mesmo pessoas na sua família que tem esse tipo de... que você consegue notar que ela é mais isolada, não gosta No meu caso, eu não gostava mesmo da luz do dia, não gostava. Porque, pra mim, as pessoas estavam me olhando de forma... Eu me via de forma assustadora, por causa das manchas, né, da acne, e as pessoas iam me abominar se eu aparecesse ali face a face com elas, e ia me abominar de alguma forma, iam me chacotar, né, ia fazer bullying, ia falar, né, o que aconteceu, nossa, que isso, né, quem é essa pessoa e tal. Então isso aí, pra mim, era o pavor de aparecer para as pessoas. Da família, as pessoas não tinha como, né? Comia, convivia na casa dos meus pais, então não tinha como, né? Tem minha irmã, que eu tive mais convívio, tem um irmão também que eu não tive tanto, né? Mas nessa época eles recordam, podem estar trazendo isso aqui para vocês, e algumas pessoas também, colegas, amigos que eu tenho aqui no Instagram, eles podem estar relatando isso para vocês, como eles me viam nessa época, comecei a conviver com eles, realmente. Então é isso, por hoje é só, pessoal. Voltamos amanhã com o 3º capítulo. E agradeço a vocês aí que entraram, Leandro, Edna, Valdeci, Jacilene, entraram aí na live. Vou buscar sempre aparecer ao vivo, no horário, sempre, num determinado horário. E estou muito contente também. Hoje a gente não acompanhei a questão da... não vou falar dessa aqui não, que não tem nada a ver. Então, é isso. Mais esse capítulo para vocês. Vem coisa bem rápida, nada muito... Eu estou formulando. E
é isso que eu quero que fique gravado aí para vocês. Se vocês conhecerem alguém com essas características, se seja isolado de uma certa forma, não gosta de aparecer, ou tenha alguma... Busque conversar, né? Porque geralmente eles não vão gostar de falar disso para as pessoas, nem para os próprios familiares, mas as pessoas que te conhecem vão perceber, tá? Vão perceber que tem alguma coisa errada. Oi, Dani, boa noite, tudo bem? Já tô finalizando, hein? Vou sair agora. Já tô finalizando, tá? Então, depois vocês veem. Quem não assistiu, vai ficar gravado, tá? Desejo um ótimo início de semana para vocês e que Deus continue abençoando aí. Vou fazer uma oração aqui para encerrar, que no primeiro eu não fiz. E que façam uma semana incrível e que Deus abençoe todo mundo. Vamos lá fazer uma pequena oração aqui. Vamos lá. A Ti, Senhor, demos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada por mais essa oportunidade de estar trazendo, mais essa oportunidade de trazendo para as pessoas, né, um pouco desse momento que eu, né, dessa parte da minha história, com mais riqueza de detalhes, a fim de estar ajudando outras pessoas, famílias que tenham adolescentes, que tenham com esses mesmos distúrbios de autoimagem, esse mesmo tipo de bloqueio, ou que estejam começando a desenvolver, que possa ser identificado de uma certa forma precocemente, para que, né, isso seja desvencilhado, seja amarrado, né, em nome de Jesus, para que isso não se agrave, né, não gere outros bloqueios ali na mente, né, dessa fase que eu sei que é um borbulhão de coisas na cabeça, um borbulhão de ideias, vários hormônios ali crescendo dentro desses adolescentes, e nessa juventude que a gente está hoje em dia extraviada de várias coisas que acabam que encontrem no Senhor, né, um escape, que encontrem no Senhor uma forma de se manter ali de pé, não desistir, sempre estar lutando, porque é uma fase, né, uma fase que vai passar, tudo passa, né, mas saber identificar isso pode evitar várias outras coisas dentro do âmbito familiar, né, dentro do âmbito social desses adolescentes. Então, eu agradeço por essa oportunidade e creio que isso possa chegar a outras pessoas que vão estar ouvindo, que vão estar vendo esse vídeo posteriormente. E que abençoe a nossa noite, abençoe as pessoas que entraram, que falaram, que viram esse story que eu postei e de certa forma, né, ficaram chamou a atenção de uma certa forma, mas que isso venha trazer outras pessoas através deles, né, para mais pessoas para estarem se inteirando desse assunto, para que nós possamos alcançar outras pessoas. E com isso, te agradeço por mais essa oportunidade, por essa noite, por mais essa semana que se inicia, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá, pela comida que põe em nossa mesa todos os dias, pelo alimento que nos sustém. Sabemos que o Senhor sabe em relação aos nossos desejos do nosso coração, mas os planos do Senhor não são os nossos planos. Então nos direcione nesse cerne, que nós podemos alcançar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então é isso, em nome de Jesus, amém.
Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau.